Olá, amigos do YouTube, que bom voltar aqui para mais um episódio, para mais um vídeo muito especial. E eu quero falar hoje sobre solidão. Aliás, nós temos colocado aí nas minhas redes sociais vários vídeos nos últimos dias falando sobre andar sozinho, sobre o perigo de andar sozinho, sobre o porquê andar sozinho. E esse vídeo, um pouco mais longo, eu quero tratar desse assunto, quero falar com vocês, quero ensinar e também aprender com vocês. Então vamos começar interagindo aqui através do nosso canal. Quero dar as boas-vindas para você que nunca participou, nunca tinha antes estado aqui no nosso canal. Você é bem-vindo na nossa família, no nosso ecossistema, aqui no nosso grupo de crescimento espiritual. Para isso, já subscreva e faça um comentário abaixo. Eu faço questão de ler todos os comentários e até responder os comentários. E também você pode sempre entrar em contato comigo através do nosso WhatsApp. Eu gravo direto aqui de Lisboa, onde vivo, onde sou pastor na Igreja Internacional da Graça de Deus, e o meu WhatsApp fica disponível aí para todas as pessoas. É bem fácil, é o código de Portugal, mais 351 935 797 507. Eu faço questão de pessoalmente responder a sua mensagem, a sua participação, sua opinião, por que não também as dúvidas que você tenha. Então, vamos lá, subscreva o canal e encaminhe para alguém, né? Convide alguém para assistir juntamente conosco. Aliás, vamos fazer diferente? Não encaminhe ainda não. Primeiro você vai ouvir o que eu tenho para transmitir aqui e depois, se fizer sentido para você, se você foi abençoado, aí sim, aí você vai compartilhar e vai dizer para alguém, olha, eu acabei de assistir um vídeo com o Reverendo Machado e fui abençoado. Por isso estou compartilhando. Então não compartilhe ainda não. Primeiro vamos aprender sobre solidão. Qual a vantagem de andar sozinho? Qual que é a vantagem? Talvez você diga assim, olha, quando eu estou sozinho, faz bem. Sozinho eu não tenho que dar satisfação para ninguém, ninguém me cobra, ninguém, sabe, eu prefiro trabalhar sozinho, prefiro viver sozinho, prefiro morar sozinho, porque ali é somente eu. Isso é bom? Até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso é saudável? Você já parou para pensar nisso? Nós vamos falar hoje sobre solidão. É claro que tudo existe um equilíbrio e nós sabemos que existem momentos que você precisa estar sozinho. O próprio Jesus ensinou, quando você orar, entra no teu quarto sozinho, fecha a porta, você e Deus, ali em secreto, fale com Deus. Mas isso ele estava falando no momentos que você precisa se isolar, precisa sair da multidão e ter um tempo com Deus. Ele fazia isso. Ele saía da multidão, ele mandava os discípulos entrarem no barco, enquanto ele subia ao monte. Era o momento dele. Então havia alguns momentos. E na nossa vida nós precisamos dos momentos de solitude, de forma saudável. Mas a minha pergunta é, e quando a pessoa decide viver sempre sozinha, sempre isolada? Qual a vantagem? Quais os benefícios? Quais os perigos? Você já parou para pensar nisso? Alguém diz assim, mas pastor, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Isso é verdade. É melhor você estar sozinho do que mal acompanhado. Mas também é errado você achar que todo mundo é errado, todo mundo é má companhia, que só você tem a razão sempre. Então, por isso, você prefere se isolar. Aliás, quando a pessoa se isola demais, ela está revelando uma falta que há no seu coração. Eu me lembro de um texto de Provérbios, capítulo 18, e o pastor Jaime de Amorim, nosso pastor, líder dos pastores da Igreja Internacional da Graça, ele prega constantemente, é raro mês que ele não cita este versículo. Diz assim, Provérbios 18, verso 1, fala assim, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Uau, isso é forte. Então, quando a pessoa prefere se isolar,
quando ela prefere viver sozinha, ela não quer ter contato com ninguém, ela não quer ter comunhão com ninguém, ela não quer se abrir com ninguém, ela se fecha totalmente. Na verdade, isso mostra uma defesa, isso revela que ela está fugindo de algo, isso revela que ela tem medo de alguma coisa. Possivelmente, pessoas que foram feridas, pessoas que foram traídas, pessoas que se decepcionaram, optam em ter um comportamento assim, um comportamento separado, onde ela não tenha que falar com ninguém, onde ela não tenha que, se abrir com ninguém e nem prestar contas com ninguém. Ela se isola, mas se esquece que pela Bíblia Sagrada nós estamos entendendo que ela se levanta contra a sensatez, porque não é saudável. Não é saudável para um membro do corpo viver isolado. Aliás, é questão de tempo para ele morrer. É como uma planta, é como um galho arrancado do tronco, é questão de tempo, de dias, para que ele seque, para que ele morra. Porque a vida, ela precisa correr por todo o corpo. E existem coisas que eu preciso, mas eu só vou receber através de alguém, através de uma outra pessoa que está conectada a mim. A Bíblia usa a figura de um corpo para dizer que a igreja é assim, onde vários membros diferentes uns dos outros, conectados na parte central, que é Jesus, cresce e prospera. Então, qual a vantagem de você andar sozinho? Responda para você mesmo. Vá refletindo sobre isso. O que lhe aconteceu que fez com que você se tornasse uma pessoa que hoje não quer falar com ninguém, evita contatos, evita algum tipo de comunhão, evita se abrir? Seria medo? Medo de se decepcionar novamente? Medo de julgamentos? Ou simplesmente porque você está só focado em si, só focado naquilo que você criou como uma realidade, e se esquece que nós devemos seguir o exemplo de Jesus, que não veio para satisfazer a si mesmo. A Bíblia nos diz em Filipenses, nos diz em Colossenses, nos dando o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, se humilhou, veio para servir. Eu me lembro de uma frase dos bombeiros, que dizia assim: quem não vive para servir, não serve para viver. É forte essa frase, não é? Quem não vive para servir, não serve para viver. Está dizendo exatamente isso. Quando você entende, você não vive para você, que você não pode se isolar, você não pode ficar sozinho. Você foi criado por Deus para abençoar alguém e para que alguém seja abençoado por você. Quando você entende isso, sabe, eu acredito que o próprio Espírito Santo, ele entra e ele renova você, ele te enche de força, ele te enche de energia. Deixa eu falar com você aqui. Há dias atrás, eu estava pregando na igreja e foi um culto especial, e nesse culto eu convidei para subir ao altar um grupo que nós temos aqui na nossa igreja de Lisboa, chamado Melhor Idade. Esse grupo da Melhor Idade é um grupo composto só por pessoas acima dos 60 anos. Né? E qual o objetivo desse grupo? Eles se reúnem e ali eles trazem dinâmicas, né? Cumprindo ali o que diz Salmos, que aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão e na velhice darão frutos. Então, essa é a meta deles, é darem frutos na velhice. Então, eles têm dinâmicas
tem aula de ginástica, aula de culinária, eles fazem viagens, passeiam, já foram em várias cidades aqui de Portugal conhecer, fazem passeios, enfim, é um grupo muito vivo, se reúne uma vez por mês para irradiar energia. E o interessante é que quando eu convidei eles para subir no altar, devia ter ali umas 30 pessoas compondo aquele grupo, entre homens e mulheres, senhores e senhoras, e foi muito interessante, porque eles vieram com uma alegria tão grande, subiram no altar, a igreja aplaudiu, e eles estavam inaugurando uma nova t-shirt, uma nova camiseta, e uma t-shirt bonita, escrito "O tempo é agora". Então ficou uma imagem muito bonita, aquela equipe no altar, vários cabelos brancos, né? Ficou muito legal. E então eu comecei a falar com a igreja sobre isso. E eu disse assim, pessoal, essa equipe aqui é muito animada. Eles fazem viagens, eles fazem passeios, eles são muito animados. E fazer uma viagem com eles, às vezes, é mais animador do que fazer uma com os jovens, dos 15, dos 20 anos. E eu disse, por quê? Sabe por quê que eles têm mais energia do que os jovens? Não era para ser assim. Era para a equipe jovem da igreja ter muito mais energia do que os senhores e senhoras dos 60, 70 até 80 anos. Concorda comigo? Mas por quê que a melhor idade estava mais cheio de energia do que os jovens? E aí eu fui inspirado por Deus para trazer uma palavra ali para a igreja e disse, sabe por quê? Por um motivo muito simples. Porque a Bíblia nos diz que é dando que se recebe. E a melhor idade é composta de pessoas que estão acostumadas a dar muito de si. Tudo que nós marcamos na igreja, eles estão aqui dando de si. Você marca um almoço, quem está lá a cozinhar? A melhor idade. Você marca uma limpeza, uma faxina na igreja, quem está ali? A melhor idade. Você marca um evangelismo de rua, vamos evangelizar na rua? A melhor idade está em peso. Você marca uma vigília, a melhor idade está lá. Então, são pessoas que dão muito de si. E toda pessoa que dá muito de si, ela recebe quando dá. É bíblico, é dando que se recebe. E aí eu disse assim, qual o problema de boa parte da juventude? Eles têm dificuldade em dar. Eles geralmente se isolam mais, eles ficam muito tempo nas suas telas, muito tempo nos seus objetivos pessoais e se doam pouco. E esse é o perigo de se isolar. Eles se fecham nos seus quartos, eles desaparecem. Faz um teste. Mande uma mensagem agora para uma pessoa mais velha e veja quanto tempo ela demora para te responder. Mande para um jovem. Talvez amanhã ele vai te responder. Porque eles se fecham. E esse isolamento é perigoso. Porque antigamente as pessoas elas tinham mais tempo de estarem juntas. Em um dos vídeos que eu gravei, que está lá no meu canal do Instagram, se você ainda não segue, corre lá e segue. Eu falava sobre isso, sobre as mães que antigamente, elas pegavam o filho, sentavam aqui o filho no colo. Quem é que tem mais de 40 vai se lembrar disso. A mãe dizia, senta aqui filho, senta aqui filha, deixa eu ver se você tem piolho. Lembra disso? Alguém lembra? Se você lembra, escreve aí. Eu lembro, pastor, eu lembro. Escreve aí, conta a sua experiência aí. Eu vou ler a sua experiência. Eu quero ver se você é dessa época. Escreve aí a sua experiência. E a mãe ficava ali. Sabe quanto tempo demorava para ela achar o piolho na nossa cabeça, na cabeça de quem ela estava ali? 1 hora. Chega, mãe. Não, espera aí, tem mais. Às vezes nem tinha piolho, nada. Na verdade, era o tempo, ela investindo tempo no filho. Enquanto ela estava ali mexendo na cabeça, ela fazia perguntas, ela falava, e aquilo criava uma conexão entre filho e mãe, entre mãe e filho, que tem gente até chorando aí agora lembrando disso. É o Espírito Santo fazendo você lembrar daquele investimento que mamãe fazia
com você. Mas hoje, nós passamos a vida a correr, andamos sozinhos e não desenvolvemos relacionamentos. E qual o perigo? O perigo é quando bate um problema e você não tem ninguém para se defender, para te defender, melhor dizendo. No livro de 2 Samuel, capítulo 21, encontramos uma história fenomenal. Davi, o homem mais importante do país, da nação de Israel, o homem mais valente da nação de Israel, o homem que cortou a cabeça de Golias, libertou Israel da opressão dos filisteus, o grande guerreiro Davi, o grande conquistador Davi, rei, guerreiro, salmista, profeta, homem de Deus. Em 2 Samuel 21, a Bíblia diz que ele foi para uma batalha. Só que ele se cansou nessa batalha. E quando ele se cansou muito, apareceu lá um descendente de gigante, salvo erro, o nome dele é Isbenote, ou Isbenob. Confere lá na sua Bíblia, 2 Samuel 21. Apareceu um tal de Isbenob, com uma lança que pesava 4 quilos. E ele diz, vou matar Davi. Ele foi para matar Davi. Sabe o que salvou Davi? Não foi a sua força, não foi a sua esperteza, não foram seus diplomas, o seu currículo, nem sua estratégia. A Bíblia diz que ao lado de Davi tinha um amigo. Tinha um amigo, Abisai. Abisai viu que Davi estava em perigo. E a Bíblia diz que Abisai se levantou, foi lá e matou o gigante. E impediu a morte de Davi. Nós poderíamos ter um desfecho trágico na Bíblia. Davi é morto, Davi é vingado pelo gigante e tal. Não, ele tinha um amigo. Ele não estava sozinho, ele tinha um amigo que estava com ele. Qual o perigo de andar sozinho? Que você pode precisar. Eu poderia aqui, falar de várias pessoas na Bíblia que tiveram um amigo, que na hora do aperto, tinha um amigo ali. E de outros que tiveram problemas, porque na hora do aperto estavam sozinhos. E o que eu quero com esse vídeo? Despertar você que está andando sozinho. Não é uma posição segura você andar assim. Se você está me assistindo agora de qualquer lugar, não sei onde você está, Deus está chamando você para perto, para um tempo de comunhão com pessoas. Porque o que 2 de nós ligamos na terra é ligado no céu. E você não foi destinado à solidão. Mas, pastor, o senhor não sabe o que eu enfrentei. O senhor não sabe a dor que eu tenho. E eu não estou, subestimando a sua dor. Mas eu estou dizendo para você que há vida depois dessa dor. E que você não vai ser feliz enquanto cultuar essa dor e não der um passo em direção à porta. Dê um passo em direção à porta. Saia dessa escuridão e procure alguém que vai te ajudar. Se você precisa de ajuda, eu estou aqui por isso. Eu quero ajudar você. É só você me mandar uma mensagem, no privado, inclusive. Eu vou entrar em contato com você, eu vou orar com você. Eu vou abençoar a sua vida. Eu vou lhe dar uma palavra. Mas eu tenho a certeza que cada pessoa que me assiste agora, Deus já tem colocado você em conexões. E eu vou orar com você agora. Deus vai te dar boas conexões. Para você nunca mais andar sozinho. Para você se sentir parte de uma família. Porque Jesus derramou o sangue dele por você. Porque você é importante nessa família. E se alguém algum dia desprezou você, rejeitou você, eu estou aqui para dizer, olha, não acredite naquilo que aconteceu. Aquilo foi um lapso, aquilo foi um erro. Você é importante nessa família.
Se você acredita nisso, se você concorda com isso, verbaliza. Escreve um comentário aqui e diga: eu sou importante nessa família. Não ando mais sozinho. Não ando mais sozinho. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Lembra disso? Estão no caminho. E desta estrada eu não me desvio nunca mais. E assim vamos. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero abençoar você, eu quero abençoar sua vida. Se você chegou ao final desse vídeo, eu tenho a certeza que o Senhor tocou no seu coração. Eu tenho a certeza que Deus tem algo para você. Talvez você está fechado num quarto escuro, mas eu quero dizer para você que a vida chegou aí. Jesus te ama e Ele tem vitória para a tua vida. Não se esqueça de subscrever no canal e agora você já pode partilhar com alguém. Se você chegou até aqui, porque isso fez sentido para você, porque a luz entrou aí. Então manda para alguém, que tem alguém precisando dessa luz. Vamos orar? Você pode orar comigo agora? Senhor Jesus, eu ministro na vida dessa pessoa agora. O Senhor, meu Pai, provou o seu amor. Eras o Filho único, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho e deixou de ser único. Passou a ser primogênito. Isso é amor. Essa pessoa não nasceu para ser única. Ela nasceu para ser um deles. Para ser alguém que faz parte de uma grande família. Então, tira do coração dessa pessoa todo sentimento de solidão, todo sentimento de individualismo. E faça ela sentir agora o coração queimando, sede, desejo de pertença na família. Cura esse coração. Que o que passou, essa pessoa possa ter força, possa ter vigor e maturidade para virar essa página, deixar o passado para trás e, em nome de Jesus, ser uma bênção no lugar que ela está. Eu abençoo a vida dela e eu te peço, Senhor, usa este vídeo, este canal, para abençoar milhares de pessoas. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Em nome de Jesus, você diga amém. Olha, bem-vindo à comunhão. Aqui nós usamos uma frase. Somos uma família. Completa a frase você aí. Somos uma família. Escreva embaixo. E juntos somos mais fortes. Eu fico por aqui. Nós voltamos no próximo vídeo com outro tema. Se você tem algum tema relevante que você gostaria que nós falássemos aqui, de vida, solidão, casamento, família, ministério, manda sua opinião para nós. Eu queria ouvir a sua opinião sobre o que nós podemos falar aqui. Sua opinião é muito importante aqui no canal do Reverendo Machado. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.